Você certamente já ouviu falar que investir na bolsa de valores é muito arriscado, que você deveria ficar fora deste negócio. Outros, porém, dizem que o arriscado é não investir e perder as muitas oportunidades de lucro que você encontra lá. Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo como você pode fazer para aumentar os seus ganhos e diminuir os riscos dos seus investimentos. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Negócios. Eu sou o Éder Soares e hoje eu vou te mostrar como os riscos nos seus investimentos podem afetar a sua rentabilidade e o que você pode fazer para diminuir os riscos, gerenciar os riscos nos seus investimentos. Primeiramente, o que é risco? Risco nada mais é do que a probabilidade de o retorno que você receber de um investimento que você fez ser diferente daquele que você esperava. Ele pode ser diferente para mais ou para menos. E existe uma regra básica para todos os investimentos. Quanto maior o risco, maior o retorno, maior o potencial de retorno. E quanto menor o risco que você assume, menor é o potencial de retorno daquele investimento. Esse gráfico aqui nos mostra a relação do risco com o retorno. Os investimentos com menor risco são os investimentos em renda fixa, como você pode ver aqui nesse gráfico. E os investimentos com maior risco são os investimentos em ações, fundos imobiliários, e o investimento com maior risco possível é o investimento no negócio próprio, mas também é um investimento que pode ter o maior potencial de retorno. E normalmente você estará disposto a assumir um risco maior quando o potencial de retorno daquele investimento for maior também. Por exemplo, imagine que eu lhe peça R$1.000 emprestado e te prometa pagar no mês que vem R$1.010. Você me emprestaria os R$1.000? Talvez sim, talvez não. Neste caso, qual é o risco deste investimento? O risco é eu não te pagar os R$1.010 como prometido. E o retorno? O retorno é os R$10 de lucro que você vai ter depois de um mês. Ou seja, 10 sobre 1.000, 1% de retorno. Agora, se eu te pedir R$1.000 emprestado e te prometer pagar no mês que vem R$1.200 de volta, você me emprestaria esse dinheiro? Provavelmente sim. Por quê? Porque agora o risco é o mesmo. O risco é eu não lhe pagar. Mas o retorno é muito maior. Você vai ganhar R$200 em um mês. 20%. Então provavelmente com essas condições você emprestaria os R$1.000. Então é sempre importante você entender isso. Os investimentos com maior retorno, maior potencial de retorno, eles têm um maior risco. E os investimentos com menor potencial de retorno têm um menor risco. Agora, como fazer para diminuir o risco nos seus investimentos na bolsa de valores ou quaisquer investimentos que você venha fazer? Para diminuir os riscos nos seus investimentos, você precisa diversificar os seus investimentos em vários produtos, em vários tipos de investimentos. Imagine que você tenha R$400 e compre ações de uma única empresa. E depois de um tempo, essas ações perdem 50% do seu valor. Ou seja, agora você tem R$200 apenas. Você perdeu metade do patrimônio que você tinha investindo nessas ações. Agora imagine que com os mesmos R$400 você compre ações de 4 empresas diferentes, R$100 em cada uma das 4 empresas. E imagine que uma delas perca 50% do seu valor. Ou seja, naqueles R$100 naquela empresa, você perdeu metade. Agora imagine que as demais empresas, as outras 3 empresas, se valorizem 25%. Ganhe 25% do seu valor. Ou seja, cada uma dessas empresas que você comprou por R$100 agora vale 125. Quando você soma 125 vezes 3, 375, mais os R$50 da ação que você perdeu, 50%, você tem R$425. Você percebe que mesmo que uma das empresas tenha desvalorizado, as outras compensam a desvalorização daquela ação e no final você ainda teve lucro. Por isso é extremamente importante você diversificar os seus investimentos e, como diz o ditado, não colocar todos os ovos numa única cesta. Agora, você deve saber que existem basicamente 2 tipos de risco: o risco sistemático e o risco não sistemático. O risco sistemático é, por exemplo, o risco da economia do país, o risco do PIB do país ser ruim, ou o risco fiscal, o risco do país quebrar. Então, estes são os riscos que envolve todo o país em que você está, no caso nosso, o Brasil. E como fazer para você se proteger desse risco sistemático, o risco que atinge a economia de todo o país?
investindo parte do seu capital no exterior, em moeda estrangeira, uma moeda forte. É recomendável que você invista em dólar, pois os Estados Unidos possuem uma economia bem mais sólida do que o Brasil, que é um país emergente. Agora, o risco não sistemático é um pouco diferente. Ele não atinge o país inteiro, ele atinge apenas um setor da economia, atinge apenas uma região do país. Por exemplo, imagine que o preço do minério de ferro diminua no mercado internacional. A mineradora Vale, por exemplo, que é uma empresa listada na Bolsa de Valores, vai sofrer grandes consequências dessa desvalorização, dessa queda no preço do minério. Mas, por exemplo, o Banco Itaú vai ser muito pouco afetado pela queda no preço do minério de ferro. Ou, por exemplo, se o barril do petróleo diminuir de preço no mercado internacional, a Petrobras vai ser muito afetada, mas os bancos vão sentir muito pouco. Então, esses são os riscos que atingem apenas um setor da economia, são chamados riscos não sistemáticos. E para esses riscos, você precisa diversificar dentro do próprio país os seus investimentos. Existem 3 tipos de diversificação de investimentos que você pode aplicar à sua carteira de investimentos. O primeiro tipo de diversificação é a diversificação na classe dos ativos. Que são eles? Você pode investir em ações, ou pode investir em fundos imobiliários, ou pode investir em renda fixa. Então, você vai diversificar a classe dos ativos que você está investindo. Mas me conta, você já diversifica os seus investimentos de alguma maneira? Se sim, se você já diversifica em pelo menos 3 classes de ativos diferentes, deixa aqui nos comentários, sim. Agora, se você ainda não diversifica os seus investimentos, comenta aqui embaixo, ainda não, para mim saber se esse conteúdo é interessante para você, se você gostaria que eu fizesse mais vídeos explicando mais detalhadamente sobre diversificação de investimentos. E o percentual, a quantidade que você deve investir em cada classe de ativos, vai depender do seu perfil de risco, do seu perfil de investidor. Se você é um investidor mais conservador ou mais arrojado, ou se você aceita uma maior volatilidade nos seus investimentos, ou para quando você pretende usar esses investimentos, se é para o longo prazo, se é para o médio prazo. Também depende da idade que você tem, se você é mais jovem, se você já é mais velho. Então tudo isso afeta o percentual que você vai investir em cada classe de ativos. Existem 2 tipos de ações na Bolsa de Valores, das empresas menores e das empresas grandes. As empresas menores são chamadas de small caps, ou seja, são empresas com uma menor liquidez no mercado, com menor patrimônio e com maior potencial de valorização no longo prazo. Mas também elas têm um maior risco de se investir, porque elas ainda não estão consolidadas no mercado, elas ainda não têm a robustez de uma empresa muito grande. Agora, por exemplo, as blue chips são empresas muito grandes, empresas já consolidadas no mercado, elas apresentam um menor potencial de valorização, mas elas apresentam também um menor risco de se investir o seu dinheiro. E elas normalmente distribuem mais dividendos do que as empresas menores, porque as empresas menores costumam usar os seus lucros para reinvestir e acelerar o seu crescimento. Então, se você é mais jovem, por exemplo, pode fazer sentido você destinar parte do seu capital para investir em small caps, empresas com maior potencial de valorização e com maior risco. Agora, se você já tem uma idade mais avançada, faz mais sentido você ter um percentual mais alto em empresas sólidas no mercado e que pagam bons dividendos que você pode usar para custear a sua qualidade de vida. E para esse vídeo não ficar muito grande, se você quiser saber mais sobre diversificação e sobre como diversificar para cada perfil de investidor, comenta aqui embaixo, #diversificar. Se tiver bastante comentários, eu vou fazer um vídeo mais detalhado explicando como você vai investir e diversificar para o seu perfil de investimento, mais conservador ou mais arrojado, ou também para a sua idade, se você é mais jovem ou mais velho. Então comenta aqui embaixo, diversificar. O segundo tipo de diversificação de investimentos é chamada de diversificação geográfica. É recomendável que você mantenha a maior parte do seu capital investido no país que você mora, na moeda que você consome, que você gasta o seu dinheiro. Porém, é recomendado que você invista parte do seu capital num país estrangeiro, numa moeda forte, por exemplo, nos Estados Unidos, no dólar. É uma forma de você preservar o seu capital da inflação do país e também do risco do seu próprio país, do risco sistemático. Existem basicamente 4 formas de você investir no exterior, investir nos Estados Unidos. A primeira delas é comprando ações diretamente numa corretora lá nos Estados Unidos. A segunda é por meio de BDRs, que são negociadas aqui na Bolsa de Valores brasileira. Em terceiro lugar, você pode investir em ETFs, que replicam os índices das bolsas americanas, ou também você pode investir
no mercado imobiliário americano através de REITs. Se você tem interesse que eu fale mais detalhadamente a respeito disso, deixe aqui nos comentários #Estados Unidos. Se tiver bastante comentário sobre isso, eu faço um vídeo explicando detalhadamente quais são essas 4 formas, qual é a melhor para cada tipo de investidor e como você pode fazer para diversificar o seu investimento nos Estados Unidos. A terceira forma de diversificação dos seus investimentos é a diversificação setorial. Você investir em empresas de diferentes setores da economia para limitar os seus riscos, diminuir os riscos dos ciclos da economia e os riscos inerentes a cada setor. Por exemplo, durante essa pandemia, os fundos imobiliários de shoppings tiveram uma desvalorização, um aumento na taxa de vacância, enquanto os fundos imobiliários de galpões logísticos valorizaram. Ou seja, eles foram atingidos pela crise de maneiras diferentes uma das outras. Então é importante você diversificar, por exemplo, dentro dos fundos imobiliários, em diversos setores da economia e também nas ações. Existem alguns setores da economia que são chamados de setores perenes, que são setores que, independente se a economia vai bem ou vai mal, as pessoas vão continuar usando, como por exemplo o setor de alimentação, o setor de energia elétrica, o setor de saneamento básico. Independente da crise, independente de qualquer circunstância, as pessoas vão continuar comendo, vão continuar usando energia elétrica, então são setores perenes, são setores mais seguros, com menor risco na economia. Já o setor industrial, por exemplo, ele é muito afetado pelo preço do dólar, porque ele exporta muitos produtos e também importa muitos produtos, então o preço do dólar interfere diretamente nesse setor. O setor de varejo, por exemplo, depende muito do desempenho da economia e do poder aquisitivo da população. Já o setor financeiro depende muito da taxa de juros adotada pelo país. Então é importante você investir em cada um desses setores, e quando você investe em todos eles, nas melhores empresas de cada setor, você está diminuindo muito os riscos dos seus investimentos. Então é importante você diversificar em tipos de ativos diferentes, diversificar em lugares diferentes, investir parte do seu dinheiro no exterior e diversificar em diversos setores da economia. Assim você está protegendo os seus investimentos dos riscos inerentes e aumentando sensivelmente os seus ganhos com menos dor de cabeça. Muito obrigado por ficar até ao final desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aqui, você me ajuda muito a produzir mais conteúdos como este e ajuda também o YouTube a entregar esse vídeo para mais gente e ajudar mais pessoas a investir melhor o dinheiro delas. Então deixe seu like aqui. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe aqui nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão que você tiver. Posso fazer um vídeo a respeito do assunto que você tem alguma dúvida. Me segue também lá no Instagram, @eder.enegócios. Então por hoje é isso, eu sou o Éder Soares e até a próxima!